Na aula anterior a gente falamos sobre os portugueses que chegaram aqui no Brasil, o porquê que eles vieram, atrás do que eles estavam, né? Vocês lembram da aula anterior? Agora nós vamos falar sobre a exploração do trabalho indígena. Continuando aqui, tá? Página 14 no texto aqui, me acompanhem aí. Inicialmente os portugueses exploravam para o Brasil uma árvore muito comum no litoral, da qual era possível extrair o pigmento vermelho para tingimento de tecidos. Os indígenas realizavam um trabalho de extração das árvores, que essa extração é uma retirada, né? Eles cortavam, eles tiravam a árvore e carregavam os troncos até as embarcações, os navios, né? Além de conhecer bem as matas, os indígenas eram uma mão de obra abundante e barata. Mais tarde, para a realização de outras atividades, os portugueses começaram a capturar e escravizar esse povo nativo. Em troca do trabalho, os portugueses ofereciam aos indígenas objetos de pouco valor, produzidos na Europa e desconhecido por eles, como espelho, colares, facas, pentes. Esse tipo de relação, instrumentos e objetos de ferro. Esse tipo de relação de troca é conhecido como o escambo, né? Que é esse trocar. Até hoje muita gente faz isso, tá? Por incrível que pareça, hoje isso ainda é comum em alguns lugares. A troca, se eu preciso do arroz, mas eu tenho bastante feijão, então eu levo uma parte do feijão que eu tenho e troco pelo arroz, porque aquele tem abundante de arroz, mas não tem feijão. Então essa troca, tá? Apesar de o processo da colonização envolver a exploração de riquezas, a dominação e a escravidão, os povos indígenas também aconteceram muitas trocas culturais entre os povos indígenas e os portugueses. Eram culturas totalmente diferentes, né? Os portugueses estavam vindo da Europa, de uma vida já eram culturalmente muito além. Aqui eram os indígenas, ainda nem roupas eles usavam. Eles andavam nus, o rosto pintado, os materiais que eles usavam no corpo, na cabeça, mas a roupa em si, como os portugueses, imagina o choque cultural que foi, tanto para um como para outro. Os portugueses de verem um monte de índios e índias caminhando, brincando, vivendo naturalmente, totalmente nus. E os portugueses para os indígenas, eles tinham toda aquela liberdade de andar, vindo os portugueses cheios de roupas, aquelas coisas fechadas até, né, a cabeça, as mulheres de longo, os homens todos cheios de roupas. Então era um choque cultural. E o que eles traziam de novidades também, né? Os portugueses traziam muita coisa diferente que os indígenas nunca viram, como aqui essas trocas deles que a gente viu aqui, né? Aqui tem um jogo rápido, falso ou verdadeiro, onde vocês vão ver e vão colocar. E o desafio aqui, capitanias hereditárias, Brasil político. Tem dois mapas aqui, ó. As capitanias hereditárias, que foi as divisões das terras do Brasil, né, que foram divididos. Aqui o litoral brasileiro. Litoral é a parte que pega todo o mar, né? Aqui está o mapa do Brasil. Aqui nós temos o Oceano Atlântico. Então todos esses lugares aqui, ó, do mar, isso aqui a gente chama de litoral, porque fica perto do mar, tá? As capitanias hereditárias, aqui está a data, mapa histórico produzidos em 1574 pelos
capitanias hereditárias, sistema administrativos implantado pela coroa portuguesa. E o outro mapa ali é as capitais federal, capital estadual hoje. Esse é um mapa nosso atualizado, né? De 2018, tá? Que é a data aqui, ó. Isso aqui são os nossos estados e os estados estão aqui com as duas letrinhas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Embaixo, Santa Catarina, né? O nosso estado tá aqui, SC. Santa Catarina, e aqui está o pontinho escrito Florianópolis. Por quê? Porque a capital do nosso estado é Florianópolis, assim como a capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre, do Paraná, Curitiba, tá? E ali vai indo. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília é um distrito federal, né? Goiás, Goiânia, Mato Grosso, né, Cuiabá, e ali vai indo, todos os estados e capitais, tá? Observe o mapa de 1574 e compare com o mapa político atual do Brasil. Quais partes do atual território não estavam presentes no período colonial? Olha só, o mapa era só essa parte do litoral antes, né? Esse mapa aqui da capitanias hereditárias. Só mostrava a parte aqui. O resto do Brasil, ele não mostrava só uma parte. Então observe, tá? Os mapas, os limites. Vocês vão ver pelos estados, olhem mais ou menos um mapa e o outro, e olha quais os estados que não estavam presentes. Os portugueses e a formação do Brasil. Em 1500, os portugueses embarcaram pela primeira vez no território que hoje forma o Brasil. Quando avistavam o Monte Pascoal, na chamada Costa do Descobrimento, localizado no estado da Bahia, nas proximidades das cidades de Porto Seguro e Santa Cruz, Cebralha. A forma de ocupação e a de exploração dos portugueses praticado durante o processo de colonização foi decisiva para a formação do território do povo brasileiro. A arquitetura também é uma importante marca da colonização portuguesa. Nas principais histórias coloniais de diversas regiões do Brasil, é possível ver a arquitetura como um traço forte que marcou esse período passado. No intuito de extrair riquezas, os portugueses foram ocupando grande extensão de terras, expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas, organizando a produção de mercadorias e construindo vilas e cidades. Isso aqui, eles vieram, tomaram posse das terras brasileiras e aqui eles foram construindo em todas as partes. A nossa arquitetura, na grande parte do Brasil, maioria, é tudo lembra muito a arquitetura lá de Portugal, né, da parte europeia ali. Nós temos lugares aqui que a gente caminha que parece que a gente está andando numa vila lá de Portugal. As cidades, as casas parecidas, né, a estrutura, a arquitetura é muito parecida com, principalmente as nossas cidades turísticas, né, de Santa Catarina, aqui tem no Brasil inteiro, tá? Mas essas cidades apresentam muita arquitetura. A arquitetura, gente, lembrando, né, é a forma, o estilo que era feito as casas antigamente e que muitos ainda são preservados como nossos patrimônios. E normalmente, quando eles começavam, né, os portugueses que abriram vila, as vilas eram normalmente, começava tudo. Em alguns lugares vocês podem notar, alguns bairros, que sempre tem uma igreja, ao redor da igreja tem casas, comércios e moradias. Então era assim, né? Aqui na página 16, desculpa.
16, nós temos aqui a colonização portuguesa marcava a formação do território brasileiro, suas fronteiras e suas imensas extensões. Além disso, colocou em contato com diversos povos e sua cultura. A cruz instalada na praça onde foi rezada a primeira missa no Brasil em 1500, na cidade de Santa Cruz. Aqui começava, botavam a cruz, que era bem no centro, ao redor, olha só, ficava as casinhas, e era assim, começava sempre assim, né? Botavam uma cruz, e ao redor as casinhas, e ali começava uma vila, tá? Ao redor construíam moradias, e ali começava uma vila. No início, né, de toda a nossa colonização. Aí aqui embaixo tem, ó, um desafio. O que você sabe sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre o início da colonização? Converse com seus colegas a respeito disso. Aqui vai ser uma resposta pessoal. Vocês podem ler o livro, a parte, né, novamente aqui, vocês podem até fazer uma pesquisa um pouco mais e depois vocês vão me falar o que você aprendeu a mais sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Em 1532, o rei de Portugal decidiu enviar os outros portugueses para povoar o território brasileiro. Ao chegar aqui, eles construíram a primeira vila, São Vicente, localizada no estado de São Paulo. Nessa vila, os portugueses deram início à organização da atividade econômica mais importante nesse período, a plantação de cana e a produção do açúcar, onde tudo começou. Aí aqui tem mais um texto, dando continuidade. A atividade açucareira logo se formou bastante lucrativo e se espalhou pela faixa litorânea, todo o litoral. Vocês vão continuar lendo esse texto aqui. Aqui tem mais um mapa, ó. Vilas e cidades brasileiras por volta de 1580, o que já tinham, ó, as cidades que já estavam se formando, as vilas, né? No mapa é possível perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil estava dividido em duas grandes porções de terra, ó. Essa divisão aqui, ó, tá? Essa divisão, que é o Tratado de Tordesilhas, tá? Esse tratado, uma parte, né, ficava que aqui nós temos aqui, o tratado, ficavam os domínios dos portugueses e os espanhóis. Na parte aqui, litorânea portuguesa, e a outra parte ficava com os espanhóis. Antes dessa chegada, os portugueses, o acordo foi estabelecido entre as duas nações. O Tratado de Tordesilhas de 1494 fixava, né, uma linha imaginária, que não existe, né, era uma linha imaginária, porque os portugueses achavam que não tinha muita terra e no final tinha uma imensidão de terra. Então tratava isso, essa parte, a parte litorânea aqui, Portugal, e a outra parte toda do Brasil, que eles não sabiam até onde que ia, ficou com os espanhóis. Essa linha imaginária, ela passa em algumas cidades nossas aqui de Santa Catarina, tá? Uma delas é a cidade de Laguna, onde passa o Tratado de Tordesilhas bem no centro da cidade de Laguna. Tem um marco lá para lembrar isso. Aqui tem um desafio, onde vocês vão fazer esse desafio. E nós vamos ficar por enquanto por aqui. Essa atividade que vocês vão fazer aqui é essa que eu falei. Tá? Vocês vão fazer, não precisa ser em folha o trabalho, tá? Pode ser no caderno de vocês, ou então numa folhinha que não está com caderno. Vocês vão fazer essa pesquisa do que vocês, esse desafio da página 16, tá? Da chegada dos portugueses no Brasil. Como a gente não está em sala de aula, não podemos conversar, então vocês vão fazer essa pesquisa, tá?
sobre o que, além do que a gente falou, o mesmo que a gente falou aqui, vocês vão buscar na internet outros conhecimentos e vocês vão falar da colonização dos portugueses aqui no Brasil, tá certo? Isso é um trabalho para vocês. Pode ser um caderno, se não tiver, pode ser uma folha, mas que eu quero em cima com um cabeçalho bonitinho, o nome de vocês, a série, o nome da professora, o nome, a data, e vocês vão fazer essa pesquisa. O nome fica, né? Chegada dos portugueses ao Brasil. Tá bom, pessoal? Então, um grande beijo, até as próximas aulas.